A história do milionário e do mendigo negro na grande cidade. Os ventos da cidade grande pareciam soprar mais forte naquele dia. Benedita dos Santos, com seus 79 anos e uma vida marcada por desilusões, sabia que os desafios nunca a deixaram em paz. Estava sentada em seu pequeno sofá, no meio de um labirinto de lembranças dolorosas e alegres, enquanto o barulho frenético do trânsito ecoava lá fora. Mas era um grito estridente, vindo da porta, que a fez levantar-se abruptamente. Ele está de volta. Alguém na vizinhança sussurrava, a voz carregada de tensão. Osvaldo, seu ex-marido, o homem que uma vez amou, estava de volta em sua vida. Ah, Osvaldo, o carismático vendedor de terras que a enganou de forma tão astuta. Em 1962, Benedita se sentia a mulher mais feliz do mundo ao se casar com ele. Os dois formavam um casal bonito, cheio de sonhos e planos. Mas quando ela descobriu que ele havia vendido as terras que eram seu legado familiar, o chão sumiu sob seus pés. O dinheiro, ao invés de ser usado para garantir o futuro, estava sustentando uma amante. As lágrimas escorriam por seu rosto ao notar que sua assinatura havia sido falsificada. Uma traição que não só dilacerou seu coração, mas também sua vida. Tomada pelo desespero, Benedita buscou justiça e decidiu lutar. O advogado Dr. Mário acolheu-a e juntos começaram uma batalha judicial amarga. O tribunal, cheio de olhares de reprovação e descrença, parecia um labirinto, mas a força que ela encontrou dentro de si fez com que continuasse. A dor emocional se transformou em uma chama que iluminava seu caminho. Ela não era uma mendiga, mas uma mulher determinada a mudar seu destino. Ao conseguir o reconhecimento dos seus direitos, Benedita decidiu abrir uma pensão para mulheres que, assim como ela, precisavam recomeçar. Um espaço acolhedor, onde histórias de superação eram contadas e esperanças renasciam. E ali, entre risos e lágrimas, viu que o poder de empoderar outras mulheres trazia mais satisfação do que qualquer vingança poderia oferecer. Seus filhos se tornaram bem-sucedidos e ela sentia que finalmente havia encontrado um propósito. Mas a paz era apenas aparente. Com a energia da cidade vibrando à sua volta, Benedita sabia que a sombra de Osvaldo ainda pairava. Ele tentava retomar sua vida, ameaçando não só a pensão, mas tudo que ela havia conquistado. Será que ele vai conseguir destruir tudo outra vez? Era a pergunta que ecoava em sua mente. A força que a impulsionou até ali seria o suficiente para enfrentar mais uma traição? As incertezas perseguiam-na, e o futuro parecia um campo minado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Os ventos da cidade pareciam ainda mais carregados de tensão. Benedita estava em casa, com o coração batendo forte, quando a porta se abriu com um baque. Era ele. Osvaldo entrou com aquele sorriso que sempre a desconcertava. A presença dele a fazia sentir uma mistura de raiva e medo. O que você está fazendo aqui, Osvaldo?
A voz dela tremia, mas a determinação a segurava. Vim buscar o que é meu, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. E eu nunca deixei de ser seu marido, Benedita. O olhar dele tinha uma carga pesada. E ela soube que não era só conversa fiada. No fundo, ela sentia um frio na espinha. Alguma coisa estava errada, muito errada. Enquanto os dois discutiam, um barulho na porta fez a atenção de Benedita se voltar. O filho dela, Lucas, entrou de forma abrupta e seu rosto estava pálido. Mãe, você precisa ver isso. Ele apontou para um jornal que havia na mesa. Olha! As letras pareciam gritar pela atenção dela. Manchete dizia: milionário desaparece após escândalo. Ex-esposa aparece na cena. Benedita ficou paralisada. A história de Osvaldo explodiu em sua mente como fogo de artifício. Ele não era mais apenas o ex-marido que a traiu. Ele era parte de uma trama muito maior. A matéria continuava. Osvaldo, apontado como responsável por fraudes em vendas de terrenos, desapareceu nesta manhã. Sob investigação por desvio de dinheiro, ele teria fugido da cidade. As palavras dançavam em sua visão. Era um pesadelo que se tornava realidade. A raiva agora se misturava com outra sensação: medo e incredulidade. Você está envolvido em algo grave, não está, Osvaldo? A voz dela mal saiu, trêmula e abafada. Lucas olhou para o pai e, pela primeira vez, Benedita viu um vislumbre de tensão em sua expressão. Foi então que, do nada, a porta se abriu novamente. Uma mulher entrou, e sua presença era como um raio cortante. Osvaldo, onde você estava? Ela tinha os olhos incendiados e a semelhança com a imagem de uma amante a fez gelar. Eu te procurei por toda parte. Temos assuntos pendentes. Sua voz era clara como cristal e o caos se instalou no ambiente. Benedita estava aturdida. Era a amante que devorou seus sonhos. A mulher sorriu com desdém, como se estivesse em um espetáculo e Benedita fosse a plateia. Você não sabe de nada, sabe? Ela disse, soltando uma risada fria. Osvaldo não é só um vendedor de terras. Ele é muito mais do que isso. O coração de Benedita parou. Que mais esse homem ocultava? As contendas, o sofrimento, as mentiras, tudo isso pareciam ser só a superfície de uma trama profunda e cruel. A tensão no ar era palpável. Perguntas invadiam a mente de Benedita como um turbilhão. O que estava acontecendo? Por que Osvaldo havia retornado agora? Ela olhou para Lucas, que estava se esforçando para entender a situação. Frases soltas ecoavam em sua mente. Ele pode ter desaparecido, mas ele sempre encontra um jeito de voltar. Pensou com desespero. E se eu não conseguir proteger o que construí? Um nó se formou na garganta dela. Os olhos da mulher reluziam com uma determinação assustadora. As coisas que você não sabe sobre Osvaldo, as verdades que ele esconde, tudo isso vai vir à tona. A cidade grande agora parecia um campo de batalha e ela estava pronta para a luta. O que mais estava por trás desse homem? E como isso tudo a afetaria? Ela se virou para Osvaldo, buscando respostas, enquanto o impacto das revelações a envolvia. A verdade estava prestes a mudar tudo, e o choque que pairava no ar anunciava o início de uma nova batalha, uma que Benedita nunca esperou lutar. A vida dela estava prestes a se embaralhar ainda mais, e ela precisava estar pronta para o que viria. Os olhos de Benedita estavam fixos em Osvaldo, esperando uma resposta. A tensão na sala crescia a cada segundo, como se o ar estivesse prestes a explodir. A amante
com o olhar cheio de desprezo. Parecia ansiosa por um drama. Você não sabe realmente quem ele é, ela disse, olhando para a mulher que uma vez fora sua rival. A verdade estava prestes a ser revelada. Osvaldo estava em silêncio. Seu rosto pálido mostrava um misto de irritação e cansaço. Essa mulher não sabe o que está dizendo, Benedita. Sua voz era grave, quase suplicante, mas algo na sua expressão traía seu esforço para se manter calmo. Mãe? Lucas, que observava em choque, deu um passo à frente. O que está acontecendo aqui? A incerteza em sua voz fez Benedita querer protegê-lo. Mas o perigo estava tão perto, e ela não sabia como. Com um movimento brusco, a amante se virou para Lucas. Você não sabe quem é seu pai, garoto. Ele não é o que você pensa. As palavras dela penetraram como facas. O que ela queria dizer? Osvaldo, que já estava se tornando um distante, confortável passado, agora estava cercado por mistérios. You don't understand, Osvaldo começou. Mas foi interrompido pela mulher que não mostrava sinal de recuo. Se você quiser saber a verdade, está a poucos passos de descobrir. Osvaldo não era apenas um vendedor de terras. Ele é um golpista, um fraude. Você acha que ele só enganou a sua mãe? Ele destruiu famílias inteiras. As palavras dela reverberaram no espaço. Benedita sentiu um nó na garganta. Como você sabe isso? A pergunta escapuliu quase involuntária. Eu sou uma das vítimas dele. Ela apontou para Osvaldo. Seu sorriso agora, um sorriso de desafio. Osvaldo olhou para baixo, incapaz de encarar a mulher que uma vez amou. A confiança desmoronava. Você está mentindo! Benedita gritou. A raiva fervia dentro dela, mas uma parte dela estava intrigada. Uma sombra de dúvida começou a se formar. Quer saber a verdade, Benedita? Você sempre viveu em um conto de fadas que ele criou. Mas tudo isso é uma farsa. Ele tinha um esquema. Havia dinheiro. Um monte de dinheiro. A mulher se aproximou, como que querendo quebrar a bolha de proteção que Benedita havia criado ao longo dos anos. Numa fração de segundo, um estrondo ecoou pela sala, interrompendo a discussão. Todos se viraram para ver a porta se abrir de forma brusca. 3 policiais entraram. Suas fardas brilhantes mostravam a seriedade da situação. Osvaldo dos Santos? Um deles perguntou, a voz firme. Osvaldo gelou. O medo tomou conta dele. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Você está sendo acusado de fraude e desaparecimento. O policial respondeu, a expressão impassível. Então o homem puxou um documento do bolso e mostrou a todos. Estamos aqui para levá-lo. Benedita sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ele estava mesmo por trás de tudo isso. Até que a outra mulher, a amante, soltou uma risada cruel. Eu disse que você ia acabar aqui, Osvaldo. A casa desmoronou. A cena se intensificava, o caos se instalando na sala. A adrenalina corria nas veias de Benedita. Ela não podia acreditar. Osvaldo, o homem que ela conhecia, estava cercado por mentiras e pela lei. E no meio disso tudo, ela começou a sentir algo estranho. Um chamado visceral por justiça. Antes que tudo pegasse forma, Lucas gritou. Estou cansado de tudo isso. Eu não quero saber mais da sua vida, pai. Você é um desconhecido. Palavras do filho ressoaram. Como os laços de família se tornaram tão frágeis? Osvaldo a um passo do abismo e Benedita
agora em cenários indecifráveis, sem saber qual caminho seguir. O que mais estava escondido sob a superfície? Que segredos e traições ainda estavam por vir? A vida de todos ali estava prestes a se entrelaçar de formas que ninguém conseguiria prever. A adrenalina na sala era quase palpável. Osvaldo, com um semblante pálido, estava prestes a ser levado pela polícia, e as palavras da amante reverberavam na cabeça de Benedita. Que mais você esconde, Osvaldo? O que mais ela não sabia? Lucas, ainda em choque, balançava a cabeça. Você não é meu pai, não mais! Benedita olhou para o filho, o desespero estampado em seu rosto. Lucas, calma! Precisamos entender. Antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou pela porta. Um carro de polícia parou na calçada e o rosto de um homem saltou para dentro. Era o Dr. Mário, seu advogado. Ele parecia aflito, os olhos arregalados. Benedita, ele gritou, atravessando a sala. Você não vai acreditar no que eu descobri. As palavras dele cortaram a tensão como uma faca. O que foi? Ela se voltou para ele, coração acelerado. Não tem tempo a perder. A investigação sobre Osvaldo não é só por fraude. Há algo muito mais sério envolvendo ele. O advogado respirou fundo, tentando ganhar calma. A amante soltou uma risada irônica, desafiadora, enquanto Osvaldo estava paralisado, preso em seu desespero. Maio, você está assustando-a, Lucas disse com a voz tensa. Ele não sabia se deveria se preocupar mais com seu pai ou com as revelações que ainda estavam por vir. É verdade, Lucas. Essa mulher não sabe nada. Osvaldo agora levantava a voz. O pânico o tornava agressivo e Benedita sentiu um frio na barriga. Escutem! O que eu descobri vai mudar tudo. Mário olhou para todos, sua expressão carregada. Osvaldo estava envolvido em um esquema criminal que vai além das vendas de terrenos. Existe uma ligação com corrupção em alto nível e até mesmo um cartel de drogas operando na cidade. As palavras de Mário caíram como uma bomba no ambiente. Cartel? Como assim? Benedita estava paralisada. O que isso tem a ver com a minha vida? Eles acham que ele está fugindo porque tem informações que podem incriminar pessoas poderosas. E isso não envolve apenas negócios sujos. Há pessoas que não vão ficar felizes com o desaparecimento dele. Mário afirmou, a seriedade em sua voz ressoando como um alerta. Então, o que fazemos? Lucas olhou de um para o outro, a confusão se misturando com medo. Nesse momento, as sirenes soaram e um terceiro policial apareceu, diferente dos outros dois. O ar ficou tenso. Temos ordens para proteção. O ex-marido do seu filho pode ser um alvo. É melhor vocês se afastarem dele. Do que você está falando? Benedita sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele é um criminoso, um traidor. Sim, mas ninguém está tão interessado em proteger você e Lucas agora. O policial respondeu, com ar grave. Existem pessoas que podem querer silenciar todos que estiverem ligados a ele. Benedita sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sempre soube que havia algo de errado, mas nunca imaginou que era tão profundo e perigoso. O que está acontecendo, Osvaldo? O que mais você não me contou? A pressão na sala aumentava. Osvaldo estava encurralado. Seu olhar de pânico agora se transformava em desespero absoluto. Benedita, não foi eu. Eu não sabia de nada disso. Ele se virou para a amante. Você, o que você tem a ver com tudo isso?
Eu sabia mais do que você imagina, querido. A mulher sorriu, revelando que com suas palavras estava apenas começando a jogar o jogo. E você, meu caro ex-marido, pode ter pensado que se livrou de mim, mas eu sou parte dessa história e vou tirar seu pesadelo da sombra. Um silêncio súbito tomou conta da sala, interrompido apenas pelo barulho da sirene. As trocas de olhares entre os presentes se tornaram uma dança de desespero, raiva e confusão. O que mais estava por vir? Que segredos Osvaldo realmente guardava? E, principalmente, quem realmente estava no controle daquela situação? As dúvidas agora sobrevoavam a mente de Benedita e o futuro que ela pensava ter construído se esvaziava, envolto em um nevoeiro de incertezas e perigos. A tensão na sala estava insuportável. Os olhos de Benedita estavam fixos em Osvaldo, esperando uma resposta. Mas a expressão dele era um misto de pânico e arrependimento. Benedita, não é o que você pensa, ele implorava, mas a verdade parecia ressoar mais alto que suas palavras. A verdade? Qual verdade você ainda pode me dar? Ela disparou, o coração batendo forte no peito, a raiva febril lhe queimando as veias. A amante do lado dele parecia se divertir com o desespero que preenchia o ambiente. Um sorriso irônico em seu rosto. Esqueçam isso por um momento. O policial que estava mais perto gritou, tentando colocar ordem na situação caótica. Precisamos agir! Temos motivos para crer que Osvaldo não é apenas um fugitivo comum. A segurança de vocês está em risco! De que riscos vocês estão falando? Lucas perguntou, sua voz trêmula de não saber o que pensar. Ele havia se afastado de Osvaldo, mas ainda assim, o medo ardia em seu coração. A polícia queria protegê-los. Mas de quem? De que perigos? Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. Desta vez com uma violência que fez todos se virarem com o coração na boca. 2 homens encapuzados entraram, armados, um sorriso maligno estampado nos rostos. O ambiente pesado se transformou instantaneamente em um turbilhão de gritos e gritaria. Saia da frente, seu inútil! Gritou um deles, empurrando Osvaldo para o canto da sala. O policial mais próximo sacou a arma, mas não teve tempo de reagir. Um dos homens disparou um tiro para o alto, ecoando pela sala, e todos paralisaram. A adrenalina disparou. Onde está o seu dinheiro, Osvaldo? Sabemos que você tem informações valiosas. O homem continuou, sua voz gélida cortando o ar. Benedita sentiu um nó na garganta. Osvaldo, o que é tudo isso? Ela perguntou, o medo se entrelaçando com a dor do passado. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele realmente estava enredado em algo muito maior do que ela imaginava. A amante riu, um som cruel. Vocês não conseguem entender. Ele vendeu mais do que terras. Ele vendeu sua alma. Osvaldo estava a um passo do abismo. Eu não sei de nada. Por favor. Ele implorou. Mas os homens não estavam dispostos a ouvir. Em um movimento rápido, eles forçaram a passagem até ele. E os policiais estavam em uma luta rápida, tentando conter a situação. A sala virou um verdadeiro caos. Gritos e tiros ecoando enquanto as emoções ferviam. Benedita se escondia atrás do sofá, segurando Lucas firme. O menino tremia, com os olhos arregalados, tentando entender a montanha-russa que sua vida se tornara em questão de minutos. Está acontecendo? Sua voz era um sussurro de desespero. Fique perto de mim, Lucas. Benedita gritou, seu coração acelerado. Mas o que aconteceu a seguir os pegou totalmente de surpresa. No meio da confusão, um dos homens encapuzados se virou e, em vez de atacar, se adiantou para Osvaldo com um olhar de raiva. Você é um traidor! Trabalhava para nós e ainda assim decidiu nos deixar! Osvaldo estava em choque.
Não, eu não fiz isso. Eu não sou... Ele começou a balbuciar. Mas as palavras dele foram interrompidas. O homem sacou uma arma e apontou na direção de Osvaldo. Isso é por todos nós que você traiu. Ele puxou o gatilho. O som do tiro ecoou. Forte, seguido de um estalo, o corpo de Osvaldo caiu no chão e o mundo inteiro pareceu parar. A sala ficou em silêncio profundo. Os policiais, os homens e até mesmo Benedita e Lucas. O horror tomou lugar. Benedita se sentiu enjoada, olhando para aquela cena horrenda em que todo o seu passado se despedaçou diante de seus olhos. Osvaldo, o homem que sempre acreditou conhecer, estava morto. Mas a verdade começava a despontar e com ela um novo mistério. O que Osvaldo realmente fizera? Quais segredos ainda estavam enterrados? E mais importante, quem era aquele homem que acabou com a vida dele? O olhar da amante agora estava fixo em Benedita e a tensão no ar. Era quase insuportável. Isso não acabou, Benedita. Você ainda vai descobrir a verdade. Ela sorriu, um sorriso que gelou a alma de Benedita e plantou uma semente de medo em seu coração. O futuro que pareciam se esvaziava e novas perguntas surgiam na mente de Benedita. Os voos da cidade continuavam lá fora, mas dentro dela a tempestade havia apenas começado. A vida dela nunca mais seria a mesma. A sala estava em absoluto silêncio, mas o coração de Benedita batia como um tambor. As palavras da amante de Osvaldo ainda ecoavam na sua mente, um eco insuportável de traição e revelação. A cena de horror do corpo de Osvaldo caindo no chão parecia uma tela. Porrada! Os policiais estavam em choque. A amante agora parecia mais uma espectadora do que uma parte da confusão. Mas a tensão aumentava. Um dos encapuzados, ainda com a arma na mão, olhou ao redor da sala, percebendo a presença dos policiais. "Precisamos ir! Agora!" ele gritou. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz irrompeu pela janela. O clima mudou instantaneamente, como se a própria cidade estivesse respirando mais rápido. "Cuidado!" gritou um dos policiais, posicionando-se entre os criminosos e os civis. Mas a ação se desenrolou em um segundo. Sem pensar em mais nada, um dos homens armados apontou a arma em direção ao policial e disparou. O grito dele ecoou, mas foi interrompido pelo barulho de mais disparos. Benedita, em choque, não sabia onde se esconder. O pânico tomou conta dela e ela agarrou o Lucas com força. Ele estava pálido, com os olhos arregalados. "Mãe, o que está acontecendo?" A vulnerabilidade na voz dele cortou o coração dela. Em meio ao caos, a amante de Osvaldo, que parecia tão fria até então, de repente soltou um grito que soou como um lamento profundo. "Osvaldo!" Ela correu em direção ao corpo. Mas então, como se movida por um impulso sombrio, virou-se para os homens armados. "Vocês não vão sair daqui sem a verdade. Ele não levou tudo. Eu sei onde está o restante." Benedita ficou paralisada. A amante estava agora se oferecendo como isca. A tensão preenchia a sala. Os disparos cessaram por um momento, enquanto todos respiravam fundo, absorvendo o impacto das palavras da mulher. Mas então algo mais chocante aconteceu. O corpo de Osvaldo começou a se mover. Ele estava vivo. Um gemido escapuliu de seus lábios. Com um impulso tremendo, Osvaldo começou a se levantar, as mãos no chão, enquanto a amante e os criminosos pareciam em estado de confusão.
Os policiais estavam prontos para reagir, mas um deles hesitou. Ele está vivo! Sussurrou um dos homens incrédulo. A cena que se desenrolava era como um filme de terror. Uma onda de gritos ecoou quando, de repente, a amante puxou algo de dentro da bolsa. Se você quer a verdade, então você vai precisar delas. Ela lançou uma série de documentos e fotos em direção aos homens. Benedita não podia acreditar no que via. Fotos de pessoas, uma lista com nomes e números, e tudo estava ligado a Osvaldo. Então, uma verdade brutal caiu como uma tempestade em sua mente. Ele não era apenas um golpista, mas estava envolvido em algo muito maior. Algo que poderia afetar vidas, não apenas a dela. Ela se virou para Lucas, que começou a chorar em silêncio, seu rosto pálido refletindo o desespero da situação. Precisamos sair daqui agora, Benedita declarou, em um impulso intenso de proteção. Os homens encapuzados começaram a olhar as fotos e documentos jogados no chão, a raiva crescendo em seus rostos. Um deles se virou rapidamente para a amante. O ódio em seus olhos. Você nos traiu! As informações não eram sua! Nesse momento, algo incomum aconteceu. Um dos policiais, que havia se afastado, teve a expressão alterada. Benedita percebeu. Ela murmurou, tentando desenhar o quadro em sua mente. O policial levantou a mão, revelando uma tatuagem. Benedita quase desmaiou. Era a mesma tatuagem que ela viu em Osvaldo anos atrás. Tudo se agitou na mente de Benedita. Deste homem, ele está ligado ao que aconteceu com Osvaldo. Não é um policial. O pensamento a golpeou como uma flecha. O mundo à sua volta começou a desmoronar. E o que começou como uma busca por justiça se transformou em uma luta pela sobrevivência. Lucas, precisamos correr! Benedita gritou, mas enquanto puxava o menino, o oficial verdadeiro avançava, revelando a sua verdadeira identidade. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. As revelações estavam apenas começando e as consequências ainda eram um mistério aterrador. Que segredos podiam ser enterrados nessa teia de mentiras? Enquanto Benedita lutava contra as sombras do passado, a luz da verdade estava prestes a iluminá-la. Mas a que custo? O ambiente ficou tenso como uma corda esticada. O policial, que se revelou verdadeiro, começou a andar em direção a Osvaldo, seu olhar penetrante. Vocês está preso, Osvaldo. Precisamos saber de tudo o que você esconde. A voz dele tinha um peso que ressoava na sala. Mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, um grito estridente cortou a confusão. Parem todos agora! A voz era alta e poderosa. Todos se viraram para a porta e o coração de Benedita disparou. Uma mulher robusta entrou, claramente determinada, com uma expressão que misturava autoridade e um capricho de fúria. Era a detetive Lara, uma velha conhecida de Benedita. Conhecida por sua abordagem direta e eficaz. Ela tinha um ar de quem não aceitaria não como resposta. Detetive Lara, o que você está fazendo aqui? O policial vacilou, mas o desespero da situação não permitia hesitações. Eu fui chamada para analisar essa situação, disse ela, olhando de relance para Osvaldo, que parecia cada vez mais encurralado, e não vou deixar que isso se transforme em um massacre. Nesse momento, algo impressionante aconteceu. Um barulho ensurdecedor anunciou a entrada de mais homens. Mas não eram os encapuzados que Benedita esperava ver.
Eram outros policiais, mas estavam armados até os dentes, com expressões sérias recobertas por máscaras. Todos no chão, agora! Um deles gritou. A sala explodiu em gritos e movimento. O caos tomou conta e o coração de Benedita pulsava em seu peito. Lucas, fique perto de mim! Ela puxou o filho para um canto protegido, mas os olhos dele estavam fixos em Osvaldo, que estava em pé, o rosto pálido como um fantasma. Os novos policiais avançavam, cercando a sala, enquanto se ouvia a amante de Osvaldo gritar: "A verdade sobre ele precisa vir à tona! Ele não é quem vocês pensam!" Suas palavras estavam cheias de desprezo, mas também de um certo desespero, como se ela quisesse algo além da mera condenação de Osvaldo. Benedita não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que mais Osvaldo havia escondido? O policial verdadeiro agora se aproximou dela e disse em voz baixa: "Você precisa sair. Ele não pode ser confiável. Há algo maior aqui." O jeito que ele falava deixava Benedita nervosa, como se uma sombra desconhecida pairasse sobre eles. Uma granada de efeito. Moral começou a apitar no canto. E logo o barulho se espalhou como um incêndio. Benedita olhou ao redor sem saber para onde correr. "Osvaldo, o que está acontecendo?" A raiva deu lugar a uma sensação de impotência sufocante. O homem que um dia conheceu parecia uma sombra diante dela. Foi então que tudo se desenrolou como um filme. Osvaldo, em um ato de desespero, empurrou a amante e disparou em direção ao policial. O tiro ecoou e todo o ambiente gelou. O círculo dos homens armados se fechou e um homem gritou: "Cuidado!" enquanto se jogava no chão. O pânico era visível. E Plötzlich, a amante se virou em direção a Benedita e gritou: "Você não entende, mas eu sou a única que sabe a verdade sobre ele." O impacto dessas palavras fez o mundo ao redor dela parecer desmoronar. E antes que Benedita pudesse processar aquilo, um terceiro policial, que até então ficara em segundo plano, deu um passo à frente e, com um olhar que parecia uma tempestade, disparou. Surpreendentemente, o tiro não foi em Osvaldo, nem na amante. Foi em Lara. O impacto jogou a detetive para trás e a sala mergulhou em gritos frenéticos. "Não!" Benedita gritou, seu coração disparando ao ver o corpo da mulher cair ao chão. O que estava acontecendo? Nela havia uma verdade que se desdobrava em 1000 direções. Osvaldo, o homem que ela acreditava ser um traidor, estava ligado a uma trama muito maior. E aquele tiro, aquele ato desesperado, poderia mudar o destino de todos ali para sempre. "Você não pode estar ferido." Benedita sentiu um nó se formar na garganta. "Quem são vocês?" Uma mistura de raiva e desespero preenchia o ar. Os laços de confiança estavam se desgastando, e cada revelação ainda por vir parecia mais perigosa que a anterior. No meio do caos, ela percebeu: as verdades eram quebradas e novos segredos estavam prestes a ser revelados. Mas quando o corpo de Lara caiu, uma pergunta ecoou em sua mente como um eco ensurdecedor. Quem realmente era Osvaldo? E o que estava acontecendo ali? O peso da dúvida pairava no ar. Um mistério obscuro. Ela sabia que havia muito mais a desvendar. E não havia como voltar atrás. O ambiente ficou em absoluto silêncio. Mas o coração de Benedita batia como um tambor. As palavras da amante de Osvaldo ecoavam na sua mente, um grito insuportável de traição e revelação. O corpo de Osvaldo caía, assim como os sonhos que ela havia construído ao longo de anos. Ele estava lá, estirado no chão,
e a dor penetrava no coração de Benedita como uma lâmina afiada. Não! A palavra escapuliu de seus lábios, mas era tarde demais. Tudo se resumia àquele momento sombrio. O policial verdadeiro, que até então mantinha uma aparência tranquila, agora se mostrava nervoso. Seu olhar fixo em Osvaldo, que parecia esvair-se a cada segundo. Então, o caos começou. Os homens encapuzados, percebendo a cena, avançaram com fúria. "O que está acontecendo aqui?" gritaram, suas armas levantadas, prontos para atacar. O medo tomou conta de Benedita. Tinha que proteger Lucas. "Fique atrás de mim!" Ela puxou o filho para perto, sentindo seu corpo tremendo. O sussurro de "não pode ser" estremeceu a sala. E no meio desse horror, a amante de Osvaldo gritou algo que ninguém esperava. "Eu sei quem ele realmente é." A confusão pairou no ar como uma nuvem pesada. "Cala a boca!" Um dos homens a advertiu, mas ela não se calou. "Ele não é só um golpista! Ele está ligado ao cartel que está aterrorizando a cidade inteira!" Osvaldo foi um dos seus líderes. As palavras dela caíram como uma bomba. O olhar se cruzaram. Benedita parou por um instante, a mente girando. O que ela estava dizendo? O policial verdadeiro, agora agitado, avançou para tentar controlar a situação. "Todos pro chão!" Ele gritou e, num movimento rápido, empurrou alguns dos encapuzados, desejando desarmá-los. E então a porta se abriu com estrondo. Uma nova pessoa entrou, e Benedita ficou boquiaberta. Era um dos filhos de Osvaldo, Rafael, com uma expressão de desespero no rosto. "Parem! Parem agora!" ele gritava, suas palavras soando como um último recurso. O que ele estava fazendo aqui? O coração de Benedita disparou. "Rafael, fuja!" As palavras dela ecoaram no caos, mas ele não ouviu. "Eu não posso deixar que isso aconteça!" gritou Rafael, se colocando entre sua mãe e os homens encapuzados. "Eu não deixarei que eles levem meu pai!" "Teu pai?" A amante de Osvaldo se virou para ele, seu olhar cheio de desprezo. "Ele não merece sua lealdade. Ele te usou como todos nós." Mas com a súbita revelação, a atmosfera mudou. Vários entre os homens armados se excitaram, e Benedita percebeu uma abertura. Ele é o filho de Osvaldo", sussurrou um deles, suas expressões mudando rapidamente. Eles não esperavam por isso. E então, no meio de todo o barulho e confusão, algo inesperado aconteceu. Osvaldo, a vida retornando a ele com um gemido agonizante. Benedita sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? "Osvaldo, você está vivo!" Ela mal conseguia acreditar, mas ao mesmo tempo sua realidade dançava sobre a linha entre a verdade e a mentira. As revelações se sucediam. Rafael, angustiado, estava cercado entre os encapuzados e a verdade obscura da identidade do pai. "Papá, o que está acontecendo?" ele gritou desolado. A sala estava repleta de uma tensão palpável. Benedita começou a perceber que nada daquilo era simples. O passado de Osvaldo não era só traição e dor. Era muito, muito maior. A amante, que parecia ser a rival, agora era a única que parecia saber de verdade o que estava acontecendo. "Você ainda tem chance, Osvaldo, mas precisa parar de mentir", ela sussurrou, um sorriso torto nos lábios. Os olhares se cruzaram. O peso do momento parecia esmagar Benedita.
o que mais estava escondido na história deles. Cada um estava agora preso em uma teia de segredos e revelações. A verdade estava tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Um grito cortou o ar. O policial verdadeiro, finalmente em atitude, puxou a arma e gritou: "Todos no chão! Agora!" O tom dele era urgente e cada palavra carregava um peso aterrador. O corpo de Osvaldo finalmente se endireitou. "Não sou um monstro. Ele começou. Mas suas palavras foram cortadas por uma explosão de tiros. E tudo ficou em câmera lenta. Benedita sabia que a vida nunca mais seria a mesma. A sombra de Osvaldo, de quem era a verdadeira vítima, agora a cercava, e a luz da verdade começava a brilhar de forma brutal. Mas que verdades estavam por trás de toda essa confusão? O que mais ela teria que descobrir? O futuro estava se desenhando em um caminho obscuro, e Benedita não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. O ambiente estava em absoluto silêncio, mas o coração de Benedita batia como um tambor. As palavras da amante de Osvaldo ecoavam na sua mente, um grito insuportável de traição e revelação. O corpo de Osvaldo caía, assim como os sonhos que ela havia construído ao longo de anos. Ele estava lá, estirado no chão, e a dor penetrava no coração de Benedita como uma lâmina afiada. Não! A palavra escapuliu de seus lábios. Mas era tarde demais. Tudo se resumia àquele momento sombrio. O policial verdadeiro, que até então mantinha uma aparência tranquila, agora se mostrava nervoso. Seu olhar fixo em Osvaldo, que parecia esvair-se a cada segundo. Então, o caos começou. Os homens encapuzados, percebendo a cena, avançaram com fúria. "O que está acontecendo aqui?" gritaram, suas armas levantadas, prontos para atacar. O medo tomou conta de Benedita. Tinha que proteger Lucas. "Fique atrás de mim." Ela puxou o filho para perto, sentindo seu corpo tremendo. O sussurro de "não pode ser" estremeceu a sala. E no meio desse horror, a amante de Osvaldo gritou algo que ninguém esperava. "Eu sei quem ele realmente é." A confusão pairou no ar, como uma nuvem pesada. "Cala a boca!" Um dos homens a advertiu, mas ela não se calou. "Ele não é só um golpista. Ele está ligado ao cartel que está aterrorizando a cidade inteira. Osvaldo foi um dos seus líderes." As palavras dela caíram como uma bomba. Os olhares se cruzaram. Benedita parou por um instante, a mente girando. O que ela estava dizendo? O policial verdadeiro, agora agitado, avançou para tentar controlar a situação. "Todos para o chão!" ele gritou, e num movimento rápido empurrou alguns dos encapuzados, desejando desarmá-los. E então a porta se abriu com estrondo. Uma nova pessoa entrou, e Benedita ficou boquiaberta. Era um dos filhos de Osvaldo, Rafael, com uma expressão de desespero no rosto. "Parem! Parem agora!" ele gritava, suas palavras soando como um último recurso. O que ele estava fazendo aqui? O coração de Benedita disparou. "Rafael, fuja!" As palavras dela ecoaram no caos, mas ele não a ouviu. "Eu não posso deixar que isso aconteça!" gritou Rafael, se colocando entre sua mãe e os homens encapuzados. "Eu não deixarei que eles levem meu pai." "Teu pai?" A amante de Osvaldo se virou para ele.
seu olhar cheio de desprezo. Ele não merece sua lealdade. Ele te usou como todos nós. Com a súbita revelação, a atmosfera mudou. Vários entre os homens armados hesitaram, e Benedita percebeu uma abertura. Ele é o filho de Osvaldo, sussurrou um deles. Suas expressões mudando rapidamente. Eles não esperavam por isso. Nesse momento, algo aconteceu. Entre os homens armados, um deles começou a sorrir. Um sorriso frio e cínico. Ele baixou a arma e passos firmes trouxeram à sala a figura de um homem imponente e bem vestido. Era Álvaro, um conhecido de longa data e antigo parceiro de negócios de Osvaldo, que todos acreditavam estar morto. Surpresa! Ele exclamou com ar satisfeito. Benedita sentiu um frio na espia. Álvaro? Como você? Eu sempre estive aqui, querida, observando. O olhar dele percorria a sala, tomando nota de cada reação. Osvaldo não é o único com segredos. Ele é apenas uma peça, um jogo muito maior. Os olhares mudaram para Osvaldo, que estava se levantando lentamente. Não pode ser! Você me traiu! Gritou, a dor na voz revelando que a traição era um peso que ele não esperava carregar. Álvaro sorriu como se tivesse esperado por aquele momento a vida inteira. Trair? Osvaldo, você é mais um peão neste tabuleiro. Fiz o que era preciso para garantir que tudo isso continuasse rodando. E agora você se tornou um fardo. As palavras de Álvaro deixaram um rastro de incertezas no ar. Não era apenas sobre Osvaldo. Significava que aquela batalha envolvia muito mais. A família dela estava sendo jogada em um conflito que ela não poderia compreender totalmente. O jogo estava prestes a começar. E eles eram peças numa trama de corrupção e ambição. Precisamos sair daqui! Gritou Benedita, arrastando Lucas, que estava paralisado pela revelação. Rápido agora! Mas a sala estava tomada pelo pânico e o impacto da verdade sobre quem era realmente Osvaldo. E Álvaro reverberava por todo lugar. Entre os tiros e gritos, uma nova realidade se instalava. O olhar de Rafael se mostrou confuso e as linhas entre amigos e inimigos se tornaram mais tênues do que nunca. O que o futuro guardava para eles? O que mais estava por se revelar nesse pesadelo que parecia não ter fim? A dúvida espremia o coração de Benedita, e com ela, o desejo desesperado por respostas. A sala estava em um silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido drenado. Benedita olhava para o corpo de Osvaldo, que se contorcia no chão, e por um momento a dor quase a paralisou. Mas a urgência se instalou em suas veias. Lucas, corra! A voz dela saiu numa mistura de susto e determinação, fazendo o filho olhar para ela com olhos arregalados. Lucas não contestou. Ele se agachou e saiu correndo em direção à porta. Benedita o seguiu, mas não sem hesitar. O universo estava desmoronando ao seu redor. E as questões sobre quem era Osvaldo e o que realmente se passava eram como sombras dançando em sua mente. O sussurro da amante de Osvaldo ainda ressoava. Ele está ligado ao cartel. Álvaro avançava, aproveitando a desorientação. Ninguém vai sair daqui sem as respostas. Ele fez menção de avançar. Mas a chegada dos policiais cortou o clima. Com gritos de comando e pernas definidas, os oficiais entraram. Benedita sentiu um fio de esperança se entrelaçar com a tensão pesada no ar. A luta se intensificou. Tiros ecoaram. A amante, que antes parecia segura, agora estava encolhida.
Seu olhar fixo no corpo de Osvaldo, que lutava pela vida. Traidor! Olha onde você chegou! Ela explodiu, o ódio flutuando como uma nuvem negra. Benedita se virou para Lucas, que estava parado, absorvendo aquele universo caótico. Ela precisava fazer algo. Precisava agir. Em um instante, a figura de Lara, a detetive, começou a se mover lentamente. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, ela se levantou, ensanguentada, mas com uma determinação renovada. Por favor, todos, deixem a situação comigo. A voz dela era grave, quase como um rugido. E naquele momento, algo mudou. Osvaldo, em meio à dor, ergueu a cabeça e olhou para ela. Lara, eu nunca quis isso. Suas palavras foram rasgadas pela dor, mas havia um frágil pedido de perdão nelas. Afinal, era uma batalha entre a vida e a morte. Os policiais contiveram os encapuzados com firmeza, e a amante começou a chorar. Um choro que carregava mais desespero do que ela havia demonstrado até agora, revelando que a história dela estava ligada à de Osvaldo de forma profunda e trágica. O caos deu lugar a um silêncio carregado. Tudo parecia suspenso por um fio, até que a voz de Álvaro cortou o ar novamente. Isso não acaba aqui. O jogo apenas começou. Ele olhou para Osvaldo e seus olhos estavam cheios de furor. Nesse instante, Benedita tomou coragem. Alguém precisa responder por isso tudo. Não só por mim, mas por todos que sofreram. Suas palavras ecoaram na sala com uma força inesperada. O olhar dela encontrou o de Osvaldo, e por um segundo ela viu o homem que um dia amou, não o monstro que ele pudesse ter se tornado. Foi neste momento de caos que algo dentro dela se acendeu. A dor, o medo, o louco desejo de sobrevivência. Ela não era apenas uma vítima, ela era forte. E o legado dela, o que havia construído junto com suas filhas, estava em jogo. Sorrateiramente, ela coxou Lucas e, com um movimento decidido, anunciou: Vamos embora, filho. Isso aqui não é mais nosso lugar. Com isso, enquanto os gritos ainda ecoavam, eles saíram da sala. Ao olhar para trás, Benedita viu a detetive Lara lutando contra a gravidade da situação e os homens encapuzados sendo dominados pelos policiais. Mas, ao mesmo tempo, algo queimava dentro dela. Osvaldo era um capítulo que estava apenas começando a se fechar. Quando finalmente saíram para a calçada agitada, Benedita sentiu uma mistura de dor e esperança. O futuro ainda era incerto. Mas você sabe, a vida nunca é linear. O que estava por vir seria uma luta, mas essa luta tornaria ainda mais forte. Ao olhar para Lucas, ela sussurrou: Estamos juntos, filho. Sempre estaremos. E com isso, Benedita deu o primeiro passo para a liberdade. O peso do passado começava a se dissipar, mas... E é verdade. O que mais ainda viria à tona? Antes de fechar esse capítulo, eu preciso pedir uma coisa de você. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. É a sua chance de demonstrar apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos lá, este é o momento.